Então, nós vamos falar que a comunicação é uma habilidade comportamental. O que você fazia até ontem, na hora de se comunicar, a partir de hoje, depois dessa live, você não vai mais fazer, porque nós vamos entregar ferramentas poderosas sobre essa habilidade comportamental. Sabe que para o mercado de trabalho isso é essencial. Isso. Então, seja muito bem-vindo, professor, né, especialista na área. Então, assim, muito obrigada, né, por estar aqui. Então, esse tema é essencial. A gente entende que não tem como fazer uma disciplina de tamanha importância e de estar no mercado de trabalho sem estudar sobre comunicação e persuasão estratégica. Então, você está com a oportunidade e vai ser incrível, tenho certeza, essa tarde. Maravilha. Então, mais uma vez aqui no Grupo C Educacional, com parceria com o Cursos. Prazer estar aqui com a nossa querida professora Tainã, Igor, supervisor, foi chamado de super. Então, super é um cara já potente. Bem, gente, você que está nos acompanhando aí, ou que está assistindo, que vai assistir esse vídeo um pouco mais tarde, através do YouTube, com toda essa estrutura da ferramenta que o Grupo C Educacional está preparando para você, hoje é um diferencial, justamente, eu poderia dizer que um divisor de águas. Nós estamos falando aqui de frases impactantes sobre o poder da comunicação, e eu lembrei já uma frase aqui, professora Tainã, muito importante, que diz assim: conhecimento sem comunicação é como um veículo sem rodas, não leva você a lugar nenhum. Eu vou repetir para você anotar aí. Conhecimento sem comunicação é como um veículo sem rodas, não leva você a lugar nenhum. Então, hoje nós vamos realmente falar sobre habilidade comportamental. Isso é muito importante você entender, porque às vezes as empresas contratam pelo currículo, mas demitem por relacionamentos interpessoais, relacionamento nas empresas. E isso parte muito pela falta ou pelos ruídos da comunicação. Então, nós vamos falar que a comunicação é uma habilidade comportamental. O que você fazia até ontem, na hora de se comunicar, a partir de hoje, depois dessa live, você não vai mais fazer, porque nós vamos entregar ferramentas poderosas sobre essa habilidade comportamental. Maravilha? Maravilha. Então, o povo está animado aí no chat? Estamos olhando aqui, viu? Gente de todos os estados, feliz da vida, boa. Que estão dizendo aqui que é verdade, que é dicas importantes, professor. Muito bom. Podemos avançar? Podemos. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero conversar com você, que está acompanhando, e com certeza você já pegou o seu material aí de anotação, é falar justamente do que é comunicação. Porque, com certeza, você tem aí um conceito sobre comunicação. Quando você pensa em comunicar, o que é que você pensa agora nesse momento? O que é comunicação para você? Isso é muito importante, né, Igor? Nós começamos pela base, não é isso, professor? Falando o que é comunicação. Já que a gente vai falar sobre comunicação e persuasão, vamos começar explicando, de uma forma assim mais rápida, o que é realmente comunicação. Você já pensou o que é comunicação? Está pensando aí? Então, vamos lá. Vamos colocar na tela. Quando eu falo sobre o conceito de comunicação, vem do latim, uma expressão que quer dizer comunicare, que significa tornar comum, fazer saber. Ou seja, todas as vezes que eu penso, eu, Robson do Monte, penso em comunicação, eu penso nessa expressão em latim, comunicare, que quer dizer tornar comum, fazer saber. Ou seja, você está transbordando de conhecimento, você entendeu toda a sua disciplina, ou você entendeu que ali naquele momento de uma entrevista de emprego, você conhece um pouco sobre a estrutura daquela empresa, sobre o que você tem para se vender, mas diante daquela entrevista de emprego, você tem que tornar comum, ou seja, você tem que se comunicar. Então, pensa sempre nisso. Comunicação é tornar comum, fazer saber. Mas é justamente nesse processo de tornar comum o transbordar do seu conhecimento que muitas pessoas estão errando, pecando, porque não entendem as ferramentas da comunicação. E aqui eu quero deixar um ponto bastante importante, professor, e o meu amigo Igor. Não é só conhecer o assunto que vai fazer com que você dê um show na sua apresentação. Por exemplo, tem uma apresentação para realizar em meu seminário. E aí eu estou transbordando de conhecimento. Só que eu quero garantir para vocês, nessa nossa consultoria, que apenas conhecer o assunto não garante que você vai dar um show. Porque é justamente o que a gente vai falar. Existem os outros componentes da influência humana que vai lhe ajudar a transmitir esse transbordar de conhecimento. E aí sim, você vai ser persuasivo, ou seja, você vai vender a sua ideia de uma forma que realmente vai cativar as pessoas. Ou, por exemplo, de uma entrevista de emprego, garantir aquela vaga em uma dinâmica
para que você possa sair à frente dos outros participantes, tá bom? Então, entendendo o que é comunicação, anotou aí? Comunicare, tornar comum, fazer, saber. O que é que meus amigos e minha amiga aqui sabem sobre isso? Eu gosto de interagir com os participantes, tá? A aula não é só minha, a aula aqui são de todos. Eu sou professora também, Sim. né? Eu sou gestora do núcleo e professora. Sim. E escuto muito os alunos, tem tal professor, não sabe dar aula. Eu disse, não é uma questão, eles falam muito isso, não. Eu conheço um professor que não sabe dar aula, não é uma questão de não saber dar aula. O que é que está por trás desse professor que eles alegam não saber dar aula? Isso. Então, é uma parte muito dessa questão de como esse professor se comunica. Isso aí. Né? Qual é a experiência na sala de aula, como é que o professor traz a experiência, a vivência. Então, quando eu vou para a sala de aula, eu crio uma percepção de como é que ele vai pegar aquele conhecimento técnico e colocar para a realidade da vida prática daquele aluno. Então, eu vou pegando algumas experiências do ensino científico e trazendo para uma realidade do aluno. Então, essa questão da comunicação é muito complexa. Então, o que você falou faz muito sentido. Então, às vezes, ele lê muito, as pessoas sabem do conhecimento, mas não sabem repassar, não sabem se comunicar. Então, aí vem a timidez, aí vem outras questões. Então, tem gente que sabe muito. Né? Eu conheço uma pessoa que sabia muito de questão de IA, de tecnologia, mas ao ponto para repassar, não. Eu sou tímido, não consigo multiplicar essas informações, então é a arte da parte de comunicação e tem que começar a fazer um curso, estratégias e dá sim, professor, para ir evoluindo. Eu era uma pessoa extremamente tímida, fui tímida, na infância fui tímida, na adolescência e ao longo do tempo tive questões que eu fui desenvolvendo e melhorando. Isso é possível, não é porque uma pessoa não se comunica bem na adolescência e vai crescendo que isso pronto, não me comunico bem, é um fato que não pode mudar. Não, pode mudar. Isso aí. É possível. É possível. Vamos quebrar, então, os paradigmas que comunicação poderosa ou oratória não é um dom. Porque eu já ouvi muita gente falando, não, mas professor, isso aí é um dom, né, que o senhor tem de se comunicar. Não. Como eu falei no início, é uma habilidade comportamental. Lógico que você tem que se colocar disponível para poder aprender essa nova habilidade. Pensa aí comigo numa metáfora rápida. Você é um cidadão que quer aprender a nadar. Então você compra um livro de como nadar corretamente, você começa a ler aquele livro, você assiste vídeos no YouTube, tudo bem. Um certo dia você chega lá próximo de uma piscina, de um grande clube, e alguém, sempre tem aquele amigo engraçadinho, que de repente lhe empurra naquela piscina com 4 metros de profundidade. Meu amigo, existe uma grande chance de você afundar ou se afogar naquela piscina. Por quê? Porque você ficou apenas com a teoria, com a leitura de vídeos, você não se lançou na prática. Então, isso eu quero falar para você, que existe uma habilidade comportamental, ela pode ser aprendida, mas você tem que realizar algumas práticas para poder avançar. Perfeito. Tá bom? Então, vamos lá. Já que a gente vai falar também sobre persuasão, eu tenho que trazer esse conceito para você. A gente falou o que é comunicação e vamos falar sobre retórica. Sabe por quê, meu amigo Igor? Porque os primeiros manuais que surgiram lá na Grécia Antiga sobre oratória foram justamente baseados na retórica. Então, primeiro veio um conceito de retórica, lá na Grécia Antiga, e depois, um pouco mais na modernidade, vem a oratória, que é a arte de falar bem em público. Mas eu quero que vocês entendam aqui comigo o que é retórica. Quando você pensa em retórica, o que é que vem na tua cabeça aí? O que é que você sabe sobre retórica? Então, acompanha comigo aqui na tela. Quando eu falo sobre retórica, é a técnica do uso da linguagem para se expressar bem e ser persuasivo. E quando você pensa em persuasão, às vezes você pensa, mas professor, será que eu vou manipular as pessoas? Não. Entenda o seguinte, a comunicação é uma arma poderosa que você pode sim usar para o bem. O que é que acontece? Tem muita gente que tem ideias ruins e tem a coragem de se comunicar. Enquanto outras pessoas têm ideias muito boas, mas porque ficam presas, não comunicam. E acaba que
perdem algumas oportunidades. Então, pensa na retórica como algo bom, porque para vender, por exemplo, o seu currículo, para se vender em um vídeo de 30 segundos ou em uma entrevista presencial, você precisa sim da retórica. É aquele poder da persuasão. Agora, perceba bem, o conceito é técnica do uso da linguagem. Aí é que vem o que a gente chama de hashtag pulo do gato. O hashtag pulo do gato é linguagem. Quando eu falo sobre linguagem, é linguagem verbal e não verbal. Perfeito. Ou seja, foca aqui para mim. Vamos imaginar que eu estou aqui agora olhando para você na câmera e dizendo assim: olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu estou aqui muito feliz nessa participação, nessa live. Estou muito contente mesmo nesse momento histórico da minha vida. Meu Deus. Não vibra, não vibra, não se emociona. Onde é que está essa alegria, né, professora? Onde é que está essa felicidade? Talvez esteja por dentro. Mas só que o teu público externo não está copiando isso. Então, por exemplo, se você coloca um semblante copiando ou concordando em congruência com o que você está falando, você ia dizer o seguinte: olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com esse grupo maravilhoso, o Grupo C Educacional, com essa equipe top de linha, com o apoio da GoCursos. Nós vamos avançar, olha o que eu estou fazendo agora, nós vamos avançar de uma forma muito poderosa nessa nossa live. Entenda que agora eu estou incluindo uma expressão também não verbal, ou seja, a linguagem que você está vendo sobre retórica é a linguagem verbal e não verbal. Todo o seu corpo também comunica. Entenda isso aí e anote esse ponto. Igor, você já ouviu alguém falando sobre retórica aí nas aulas, nas formações? Sobre retórica. Eu tenho uma. Você deu a oportunidade para o Igor, mas uma coisa que eu queria falar, vou interromper o Igor. Eu tenho uma questão em sala de aula que muitos me perguntam: se eu chego atrasado numa sala de aula, pronto, a aula é 19 horas, professor. Aí a pessoa chega às 19h30. Professor ou aluno? O aluno. Certo. Eu tenho que dar boa noite para todo mundo? Estou com 50, uma sala de 100. Mas, professora, você é mal educado? Mal educado? Eu tenho que dar boa noite. Existe a comunicação não verbal. Você pode chegar na sala de aula sem falar nada. E já falaram até para mim: você sorri com os olhos, professora. Não precisa. Gente, chegou depois das 19 horas, ou no ambiente corporativo, depois do horário de todo mundo, a gente não cumprimenta todo mundo verbalmente, a gente acaba atrapalhando o ambiente corporativo. Aí a gente entra nesse ponto de fazer a comunicação não verbal. Apenas e a gente consegue ser gentil, gerar uma comunicação sem falar. Isso. Inclusive, pronto, eu fui para uma. Eu não sei onde, acho que foi na igreja mesmo. Eu fui para uma igreja e a pessoa olhou para mim. A pessoa que sorri com os olhos. Eu não falei nada para a pessoa, mas é porque ao me cumprimentar, ela me cumprimentou e eu cheguei depois e ela achou gentil o meu cumprimento sem eu falar nada. E a gente pode fazer isso. Então, se você chega no ambiente corporativo após o horário, você não vai boa tarde, bom dia. Chegou numa palestra, numa conferência, eu estou falando isso, professor, em questão de comunicação, porque às vezes ninguém nos ensina, ninguém ensina os nossos alunos. Aí chega 19h30, imagina se uma sala de aula com 100 alunos, o senhor está palestrando ou falando, aí chega um aluno de 19h31, outro de 19h32, outro. Como é que o senhor leciona, professor? Ou fala sobre comunicação, oratória? Se a cada 1 minuto um aluno dando boa noite. E aquele boa noite, professor. Boa noite, viu, gente? Boa noite, boa noite. Então, existe a comunicação não verbal. Você consegue se comunicar de forma gentil, educada, a pessoa sente realmente essa conexão e sem você falar nada. E, ao mesmo tempo, o professor que você falou não tem condições de dizer: nossa, como eu estou animado. É isso aí. Não seja apático, pessoal. Os ambientes corporativos, né, os lugares, a gente precisa sentir essa energia, né, essa conexão. Não dá para ser apático e sem a comunicação assim, uau, como eu estou feliz. Né? A gente sente, né, professor? Isso aí. Sim, passando aqui para Igor rapidamente. Eu queria deixar uma palavrinha aqui. Eu queria saber se tem alguém aqui no chat dos cursos de tecnologia. Por quê, professor? Eu estou fazendo um curso de graduação de gestão de tecnologia da informação. Então, eu estudo também, não só com pessoas da minha turma, mas também de outras turmas de ADS, ciência da computação, onde eu vejo que realmente as pessoas têm um conhecimento bastante evoluído na área, porém, na questão de comunicação,
na área de tecnologia, eu acho que tem um certo déficit o pessoal da área de tecnologia. Eles podem ter até o domínio do conhecimento técnico, mas na hora de comunicação, para falar, é complicado. Então, eu queria saber, porque a senhora falou de professor, o professor não fala bem, transmite bem, mas você, aluno, você fala bem, você sabe transmitir o conhecimento, e quando você se formar, você já se imagina como um profissional adequado para a área. Então, também deixo a reflexão para você, não ficar só olhando para os outros, mas olhar também para si, se você já está se capacitando, ou já está capacitado para o mercado de trabalho, tá certo? O senhor que trabalha em comunicação percebe que esse público de TI, de análise de sistema de desenvolvimento, tem esse grande gargalo, essa dificuldade de comunicação? Com certeza. A gente avalia, quando realizamos um teste comportamental, a gente avalia sobre o comportamento humano. Então, existem alguns perfis comportamentais. Por exemplo, o perfil de uma pessoa que é executor, comunicador, planejador e analista. Geralmente, as pessoas que estão trabalhando nessa área de TI, elas têm um perfil comportamental ou planejador ou analista. E lógico que são um pouco mais assim tímidas em seu perfil comportamental, mas nada do que um treinamento ou uma mentoria. E lógico, você tem que se lançar na prática. Todo o curso de oratória aqui no Brasil eu falo sobre isso. Não adianta apenas você sentar e ficar lá assistindo e tal, e não se lançar na prática. Isso é tanto verdade, isso é tão verdade, que no curso da GoCursos que nós promovemos aqui, no curso que nós temos aí na plataforma da GoCursos, eu tive grande interesse em lançar esse curso com essa plataforma, trazendo também prática. Então, toda a prática que eu faço nos cursos presenciais, eu tive aí o prazer e a dedicação e a responsabilidade de trazer também práticas. Em algum momento do curso, eu digo, vamos levantar agora da cadeira e nós temos o hashtag Mão na Massa, para que o aluno em casa realize práticas, para que ele possa fazer uma filmagem, por exemplo, identificando se ele tem vícios de linguagem, como é que está a expressão corporal dele, como está a gesticulação, e aí ele vai justamente quebrando algumas barreiras para poder se lançar nesse mundo da comunicação, tá bom? Mas entendendo o conceito de comunicação e de retórica, agora nós vamos avançar para essa tela que eu amo. Essa tela, ela é a base de todos os cursos de oratória, eu poderia dizer, do mundo, que é justamente só dar show quem alinha conteúdo, corpo e voz em perfeita coerência. Está aí na tela. Chegamos justamente no ponto central de toda a palestra, de todo o curso, de toda a mentoria de oratória, sobre o poder da comunicação que nós estamos falando aqui. Porque você só vai dar show quando você entender que essa comunicação, para que possa realmente ter uma congruência, você tem que estar atento a sincronizar o conteúdo, ou seja, tudo que você já estudou, todo o seu transbordado de conhecimento, o corpo, e quando eu falo de corpo, é toda a sua expressão não verbal, desde a ponta lá da sua cabeça, que eu chamo de tela de projeção, tá? Essa expressão facial, em sincronia com o que você está dizendo, ou seja, você não pode falar de um assunto triste sorrindo, e nem pode falar de um assunto animado com semblante triste. Mas, professor, eu não sei sorrir, ou eu não gosto de sorrir. Pois bem, você quer ser chamado de uma pessoa antipática? Não, eu quero me parecer uma pessoa simpática. Então, pronto, começa a destravar um pouco e começa a fazer realmente um pouco de um sorriso, um semblante um pouco mais arejado, mostrando mais empatia. E isso você pode ter certeza que vai começar a abrir portas, porque você, muito antes de abrir a boca, a sua comunicação não verbal já está comunicando. Então, conteúdo, corpo e voz. Vamos falar sobre esses 3 componentes para que você possa aí ter realmente um conhecimento bem bacana sobre como usar de forma potente e vai dar o show, porque só vai dar show se unir o conteúdo, corpo e voz. Perguntas aí na tela? Estamos olhando aqui. Tem um aluno chamado Lucas e diz assim, ó, nas minhas atividades faço bom uso da palavra, embora em alguns exercícios eu sou tímido. Sim. Quer dizer, ele entende a dificuldade, está usando uma melhor comunicação, mas é tímido. Quer dizer,
em alguns momentos a gente vai ter que enfrentar o medo. Isso não é uma ausência de medo ou de timidez, porque a gente entende que quem se comunica de forma positivamente é porque não é tímido ou é simpático. Eu brinco com o pessoal da minha equipe, o pessoal, você nasceu para isso. Não, gente, nem sempre. As pessoas nasceram para isso. Não é só para as pessoas que nasceram para isso. Claro que às vezes isso você já nasce com algumas habilidades e tudo, mas isso é para todos. A gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Mas então eu achei legal esse aluno dizer que, apesar da timidez, ele vem enfrentando os medos, os desafios e está avançando. Vou falar do Igor mesmo. O Igor já acompanha há alguns anos e quando eu chamei ele para o núcleo, porque ele era do grupo educacional, mas de outro setor, e a primeira, eu não sei se tu lembra, Igor, qual foi a primeira pergunta que eu fiz para você vir para o núcleo de trabalhabilidade? Não lembra, né? Ou foi você falar em público, foi, né? A primeira pergunta, se eu fosse te contratar, você falaria em público? Olha a pergunta. E se ele falasse assim para mim? Não, professora, porque eu já sabia, na verdade, que uma das habilidades, a melhor habilidade do Igor não era falar em público. Eu já sabia, porque eu já conhecia o Igor. Mas eu já conhecia o perfil, mas eu queria entender se ele aceitaria esse desafio. Maravilha. Então, do que eu perguntei, ele, professora, eu falo. Bom. Então, ele não me deu um não, disse, não vou falar, porque se ele dissesse que não, né, ele não disse, estou pronto, 100% pronto, ou então, aceito. Não, ele disse assim, não, professora. Me dando conteúdo, né? Me dando conteúdo, me preparando, vou estudar, vou me preparar para isso e vamos. Então, por isso que... Ele se colocou disponível para poder ir avançando nessa habilidade comportamental. Isso é o principal ponto. Porque quando você quer aprender uma nova habilidade, realmente você tem que se colocar disponível. Quando alguém me contrata de uma forma assim mais específica, uma mentoria particular, eu faço 2 perguntas a essa pessoa. Primeiro ponto, você acredita realmente nessa questão da oratória, do poder da comunicação, que pode fazer com que a sua carreira evolua bastante? E a pessoa, sim, professor, acredito. Eu estou conversando com o senhor porque eu acredito. Segunda pergunta, não menos importante. Você vai se colocar disponível para esse processo de ensino-aprendizagem? Se a pessoa responde um sim nessas 2 perguntas, eu digo, então, seja bem-vinda, bem-vindo, vamos avançar nesse grande mundo da oratória, retórica e estratégias da comunicação. Professor, em uma entrevista, desculpa que a gente já perguntou, você sabe sobre inteligência artificial? E a assistente, a candidata assistente disse assim, não sei e não tenho interesse em saber. Então, assim, a gente pensa que isso não acontece muito. Então, eu já ouvi um comentário assim, né, na entrevista. E eu vou mentir, não é uma questão de mentir, é mostrar realmente interesse. Não é para você dizer, me comunico demais. Você falaria no podcast, pode me colocar para apresentar, professora. Eu sou apresentadora, tenho experiência, sou quase uma jornalista. Não, eu não espero né, que você não seja sincero, que você não tenha uma identidade ou que faça um personagem. Não é sobre isso. Até se o Igor tivesse feito esse personagem, eu ia achar estranho, porque eu já conhecia, no caso, porque ele já era do grupo de outro setor. Eu queria que ele fosse disponível e se mostrasse que estava pronto para aprender. Então, nas entrevistas de emprego, fica a dica também como se comunicar, porque às vezes você pode estar fazendo diversos processos seletivos e às vezes a forma de se comunicar também faz toda a diferença. Isso aí. Muito bem. Vamos lá? Vamos avançar? Pois bem, então falamos sobre os 3 componentes da influência humana para usar uma comunicação poderosa. E eu disse o seguinte, só vai dar show se você começar a alinhar o conteúdo, corpo e voz em perfeita coerência. Pois bem, o conteúdo que vocês estão acompanhando aí, nossa imagem do gatinho aí mexendo no mouse, esse conteúdo é a base, é a estrutura completa. Só que eu fico assim um pouco apreensivo quando alguém fala para mim com aquela ideia antiga ainda, dizendo assim, professor, conhecer o assunto é meio caminho andado. Tem essa frase que é bem antiga, né? Eu disse, conhecer o assunto é meio caminho andado. Em um curso de oratória eu vou provar para você que apenas conhecer o assunto não é meio caminho andado. Porque para mim eu entendo que meio caminho andado é 50% do caminho. E não é. Eu posso te garantir que conhecer o assunto é a base, lógico.
Você não vai aceitar um desafio se você não conhece o assunto. Mas conhecer o assunto é 30% desse caminho. 30% desse caminho. E lógico que você precisa conhecer o assunto, estudar sobre o assunto, até mesmo, falando aqui em uma entrevista de emprego, quando você receber aquele convite maravilhoso, que é a tua chance de avançar e de conseguir agarrar aquela vaga poderosa, você tem que conhecer sobre as características da empresa que você vai realizar aquela entrevista. Entra lá no Google, começa a estudar sobre a estrutura da empresa, as cores predominantes, como os colaboradores dela se apresentam, conheça o seu público, as características do seu público. E isso aí vai te ajudar até a vestir uma roupa que combine com aquela cor daquela empresa. Então, você começa a ganhar pontos positivos já naquela chegada. Isso é importante também. Tá? Então, conhecer o assunto, importantíssimo. Agora, vamos avançar. O segundo que eu falei do componente da influência humana é a voz. Usar bem o potencial da sua voz. Tem pessoas que chegam para mim, professora Igor, e falam assim, Robson, eu percebo que quando estou nervoso ou nervosa, eu fico falando e a minha voz identifica que eu estou um pouco nervosa. E aí, o que é que eu consigo? Preciso ir no fonoaudiólogo? Eu digo, não. Você precisa, no primeiro ponto, abrir mais a boca. Olha, eu não estou dizendo que o fonoaudiólogo não é importante. Sim, é um profissional de grande importância se assim você tiver uma grandiosa dificuldade. Mas nesse primeiro momento, quando você está nervoso ou nervosa, o que você precisa fazer é abrir mais a boca, articular mais a palavra. E só você abrindo mais a boca, a sua voz vai sair com mais, vamos dizer assim, frequência positiva. Você vai ser mais ouvido, a pessoa vai lhe ouvir de forma melhor. Então, se você vai na entrevista e fica respondendo assim, falando um pouco para dentro, realmente vai dificultar um pouco. Entende? Então, quando eu chego para me apresentar, prazer, imagina uma dinâmica. Você vai participar de uma dinâmica de grupo para poder garantir aquela vaga. E você vai se apresentar para as pessoas. Começa a entender isso aí. Eu vou usar o potencial da minha voz. Como? Abrindo mais a boca. Por exemplo, olá, eu sou Robson do Monte, professor em oratória, retórica e estratégia de comunicação, e hoje vou falar para vocês sobre o poder da comunicação e como nós podemos usar essa influência de uma comunicação sem ruídos para avançarmos em nossa carreira profissional. Olha só em abrir mais a boca, eu já começo a articular mais a palavra. Porque alguém vai perguntar para você, quais são as vogais? Aí você vai falar, o quê, menino? Não, A, E, I, O, U. Então, primeiro ponto, abrir mais a boca. Mas eu tenho aqui uma sigla muito top para você. Escreva aí agora o seu material de anotações, no bloco de notas, sobre essa dica. É DEV. Robson, eu tenho que usar bem a minha voz, eu escrevo aí como se fosse um acrônimo, dando um som a essa sigla. DEV. D-V-V-E. Então, o primeiro é o D. O D vem de dicção, que eu já falei para você. A dicção é abrir mais a boca, articular mais, executar alguns exercícios básicos, como, por exemplo, o besourinho que você fazia quando era pequeno, isso ajuda muito a soltar um pouco mais essa questão aqui do maxilar. Né? Então, quando era pequeno, você fazia o besourinho ali. Brrr, brrr. Vai ficando mais craque, você vai fazer o besourinho com sons. Brrr, brrr. Isso vai te ajudar a articular mais, soltar mais essa articulação. Então, primeiro ponto, dicção. Agora vamos para o V. O primeiro V vem de volume. Você não pode falar a todo momento alto, com aquele volume assim, gritando, porque vai ferir ali o ouvido das pessoas. Mas você tem que modular o volume. Em alguns momentos você vai colocar um pouco mais de volume mais baixo. Em algum momento vai chamar a atenção e vai colocar um pouco de um volume maior. Essa modulação, esse brilho especial no controle da voz é top de linha. Vamos lá para o próximo V? Velocidade. Velocidade. Imagina um bate-papo como esse, que existe ainda um pouco de delay da internet. Imagina se, desde o primeiro momento, eu estivesse falando com você de uma forma muito rápida, falando sobre o poder da comunicação oratória. Essa velocidade iria realmente fazer com que você não compreendesse a minha fala, porque eu estou falando muito rápido e ainda tem um delay da internet. Parece que a gente acelerou agora, não sei? Eu fiz de propósito, tá bom? Então, imagina essa velocidade. No primeiro momento que você vai se apresentar, é necessário que você fale de forma mais pausada,
abrindo mais a boca, as pessoas estão começando a ouvir a sua voz e gostar ou não da sua voz, mas é interessante essa questão da velocidade, do volume, e o é de entonação. Eu posso falar uma frase aqui para vocês, como exemplo. Hoje nós vamos avançar no mundo da oratória. Vou repetir, tá? Sem entonação nenhuma. Hoje nós vamos avançar no mundo da oratória. Aí agora eu vou colocar agora um pouco mais de entonação, juntando com a minha expressão não verbal. No dia de hoje, nós estamos avançando muito forte no mundo da oratória. Olha só. Mudou um pouco apenas com a entonação de uma simples frase, colocando ênfase, uma sincronia também com o meu gestual e unificando o que a gente falou sobre conteúdo, corpo e voz e unindo agora com o DEV, dicção, volume, velocidade e entonação. Muito bom. Perguntas no ar? Perguntas eu não sei, agora elogios... Tem um monte. Show de aula, os melhores, solta na palestra. Subiu, né? Vamos lá. Estou aqui pronto para poder aprender muito com necessário. Vocês e contribuir da melhor forma possível. Eu acabei coisando aqui. Subiu, foi. Subiu uma pergunta e eu saí, eu estava compartilhando no chat. Manda a pessoa digitar de novo. Digita de novo, gente, uma pergunta. Aproveita. Que eu vou olhar, professor, me dá 1 minuto. Dou sim. Então, cadê aqui, sobre voz, eu acho que a gente deu aí uma dica muito legal para que você possa utilizar bem a dicção, o volume, a velocidade. Quando você conversa de forma monótona, fica uma coisa chata. Por isso que alguns professores ou professoras precisam também melhorar isso aí, porque às vezes o aluno fica dormindo, porque está usando a comunicação um pouco monótona. Imagina aquele professor que fica falando com esse mesmo tom de voz, com essa mesma entonação, durante 50 minutos na sala de aula. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta e o povo vai dormir. Ó, Marcelo Furtado diz assim, ó, oratória faz toda a diferença quando apresentamos um produto. Nosso trabalho, nossa imagem é algo muito relevante. A Maria Sônia diz assim, quantos ensinamentos, assim, obrigado, queridos, muito importante para mim. E, olha, outra coisa, tem uma arroba aqui, gente, que tem um desenho de anime, Anime, desculpa, do Goku e tudo. Gente, eu vou falar isso aqui, porque o que acontece? Vocês enviam, às vezes, currículo com a foto de um desenho animado, às vezes com o e-mail de um desenho animado. Caramba, que tomara, aqui hein? Tudo bem, não, aqui é no YouTube. Não é formal. Aí, tudo bem. Mas cuidado, porque às vezes a gente recebe currículo com a foto de um desenho animado, com o e-mail de um desenho animado. Ó, tá aqui, ó. Eu não vou falar aqui para não expor, mas tá um desenho animado aqui. Então, gente, isso também é comunicar. Como é que você está se comunicando? É meio corporativo, é ambiente corporativo. Isso também, como é que você está se comunicando? Isso aí. Certo? Inclusive, a gente fez uma entrevista de emprego, professor. Agora, foi essa semana ou semana passada? A gente fez agora recentemente. Essa semana. E a pessoa falou assim: ele é bem jovem, disse assim: olha, eu sou pai de pet. Tenho como hobby jogar videogame. Jogar videogame, estou em transição de carreira, tinha 21 anos, tranquei a faculdade. Ou seja, assim, sem porque às vezes tem que ter um propósito com a vaga, você tem que estudar. Será que pai de pet tinha a ver com a vaga? Você falar aquilo como relevante, jogar videogame naquele momento, que era uma vaga na educação. Então, assim, seja mais intencional como você se comunica também. Maravilha. Então, assim, né? Muito importante, tom de voz também, como se eu estou falando, é também importante. A gente não entende o que eu não entendi o que a pessoa falava. Isso. O quê? O quê? Não, porque eu entendo. No meu setor, às vezes tem isso. Você pode falar mais alto que eu não estou entendendo. Olha a importância da nossa comunicação, professor, de diversas áreas de importância. Tem vários comentários aqui elogiando, tá, professor? Maravilha. As pessoas se identificando, porque de fato é um tema macro e que não pode acabar, na verdade, uma pequena fatia, uma pincelada para que realmente tenha, a gente saia daqui com a obrigação realmente de estudar, de se aprofundar, de entender que a gente precisa estudar, sabe? 2026 é um foco, e eu coloquei até para mim, professor, de melhorar a comunicação, de melhorar as relações interpessoais, para que a gente evolua em 2026. Isso aí, precisamos.
Podemos avançar? Temos mais quanto tempo? Podemos. Seu tempo, professor. Então, o poder da comunicação não verbal. Então, falamos sobre o conteúdo. Olha só, voltando lá para o nosso slide, só vai dar show quem alinha conteúdo, corpo e voz em perfeita coerência. Então, falamos sobre a comunicação, que é 30% do caminho. Você está ali com o conteúdo, é 30% do caminho, conhecendo toda a estrutura do que você vai falar. Aí, então, você vai colocar agora o potencial da voz, tá? Fazendo essa revisão rápida, e chegamos no terceiro componente da influência humana no poder da comunicação, que é comunicação não verbal. A gente já falou muito aqui sobre isso. Comunicação não verbal é como o seu corpo está comunicando alinhado com a sua fala. Então, tenta fazer um treinamento. E esse treinamento, eu vou te dizer o seguinte, não é treinar no espelho. A pessoa me disseram em 1900 e bolinha que eu deveria treinar no espelho. Tá, corta essa dica. Elimina essa dica da tua vida. Você vai treinar agora com a filmagem do seu smartphone. É isso mesmo. Você vai colocar lá o seu smartphone, você vai enquadrar ele para poder pegar o corpo inteiro, tá? Aqui nessa filmagem a gente está pegando só a parte aqui do tronco para cima. Mas veja que eu estou também gesticulando, estou mexendo também com as mãos. Tudo isso é intencional, como a professora Tainã falou. Tudo que eu estou fazendo aqui é intencional, para poder dar uma dinâmica melhor na minha comunicação, para poder trazer a tua atenção para mim, no momento que a câmera está cortando, e eu estou olhando aqui para a lente, para olhar nos seus olhos. Tudo isso é intencional. Então, o treinamento que você vai fazer é com filmagens, porque essa filmagem você pode assistir depois, para entender como é que está a tua expressão facial, a tua gesticulação, se você apresenta vícios de linguagem, porque aqui no Nordeste tem um vício de linguagem que realmente eu fico combatendo em todo o curso de oratória, que é o famoso né. Ai, Jesus, né? Eu tenho. Né? Meu Deus, imagina como é que nós faz, estamos falando aqui, dá dica, né? Aí, como é que faz? Então, o primeiro ponto é se assistir. O primeiro ponto é você vai assistir o seu vídeo e perceber que o né está sendo como um gancho, pedindo sempre uma afirmação, pedindo sempre que as pessoas concordem com você. Imagina, eu estou aqui falando sobre o poder da comunicação, né? Porque nós estudamos agora, né, que existem os 3 componentes da influência humana, né? Que é justamente, né, conteúdo, corpo e voz, né? Quando você se percebe assistindo o seu próprio vídeo, você olha e diz assim, esse né está contribuindo para alguma coisa ou está sendo como um vício de linguagem? Caramba, é um vício de linguagem. Está trazendo mais atenção como um ruído na comunicação. Então, você vai começar a eliminar aos poucos. Você vai se policiar nessa questão do uso correto. E isso só acontece com uma filmagem. Por isso, nós vamos aqui treinar um pouco com os gestos, só para deixar aí aquele gostinho de quero mais. Claro que quando eu falo sobre o poder da comunicação não verbal, é todo o corpo, tá? É expressão facial, gesticulação, postura e as suas pernas quando estiver no ângulo em toda a filmagem. Imagina que se você entra em cena já com essa postura aqui. Olá, pessoal, estou aqui participando dessa live junto com o Grupo C Educacional. Está sendo realmente fantástico, tá? Misericórdia, tira esse negócio que não te pertence. Se você melhora um pouco sua postura, colocando os ombros para a retaguarda, e já coloca as suas mãos mostrando aqui na mesa, você já começa com uma gesticulação melhor. Mas vamos mostrar aqui algumas palavras para você treinar aí a sua gesticulação. Vou mostrar aqui, por exemplo. Juntos, você vai entender o seguinte, que as mãos também falam na comunicação. Então, você pode falar, por exemplo, no dia de hoje, nós estamos juntos para poder avançarmos com o poder na comunicação. Quando eu falo isso, eu estou tentando atingir todo o meu público que aprende de forma auditiva, visual e sinestésica. Pois é. No seu público heterogêneo, por exemplo, você está falando com eles e existem pessoas ali que aprendem de forma auditiva, só ouvindo eles aprendem. Visual, elas precisam ver algo. E sinestésica, aquelas que precisam realmente de um toque, de uma dinâmica melhor na sua gesticulação, no seu corpo. Então, quando você fala assim, olha, todos nós estamos juntos aqui nessa live para poder contribuir com a sua vida. Olha só o diferencial. Vamos lá para outra palavra? Separado. Gente, vamos lá, vamos realizar agora uma dinâmica. Vamos separar 2 grupos. Olha assim, nós vamos separar 2 grupos. O grupo A e o grupo B. Então, a frase eu estou falando e estou dando ênfase
em um potencial do gesto. Olha só, nós vamos separar agora 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Então, lógico que tem que ter uma sincronia. Você não pode simplesmente balançar as mãos gesticulando de forma automática. Eu vou colocar lá na tua ficha, gesticulação mecanizada. Entendeu? Vamos para mais um grupo de palavras aqui, equilibrado. Algo que está equilibrado. Professor, como é que eu demonstro isso? Equilibrado no gestual. Eu digo, ó, algo que está equilibrado. Ou vamos equilibrar os 2 grupos. Muito bom. Avançando forte. Eu já fiz aqui algumas vezes isso aí. Nós estamos avançando de forma muito forte, falando sobre oratória, retórica e estratégia de comunicação. Cara, quando você faz isso, fica algo muito impactante, porque é como se as pessoas gravassem melhor a tua informação. Outra palavra, amor. Já sei que quem assiste o dorama fez assim, né? Os dorameiros de plantão. Mas se for uma coisa mais clássica, você pode dizer assim, olha só, eu tenho certeza que toda essa equipe aqui do Grupo C Educacional está abraçando essa causa com muito amor. Eu tenho certeza que você está abraçando essa causa com muito amor. Então, você está tentando dar algo mais inteligente para poder combinar com a sua comunicação. Cortar. Nós vamos cortar os gastos, ou nós temos que cortar os gastos, ou cortar os gastos. Estou tentando mostrar para você que as mãos também falam, só que isso não são palavras decoradas. Você vai tentar pensar como você vai usar a sua gesticulação ao seu favor. E para concluir, mais um grupo de palavras. Lógico que nós estamos aqui, olha, para poder fazer com que você possa avançar na sua carreira usando o poder da comunicação. Nós vamos avançar na sua carreira, vamos avançar juntos, falando sobre o poder da comunicação. Hoje, no dia de hoje, ou neste momento, você está aí agora assistindo essa live e está compreendendo mais sobre o poder da comunicação. E crescimento. Nós estamos crescendo juntos. Cuidado para você não passar a mão na frente do rosto. A tela de projeção tem que ficar livre nesse processo de gestual. Então, você vai crescer, pode botar para um lado, nós estamos crescendo juntos com essa grande evolução. Maravilha? Excelente. Eu tô com dúvida se eu gesticulo. Pode gesticular. Existem dois erros básicos. Ai, o excesso de gesticulação ou a falta total. O meu, professor, eu tento até equilibrar agora, porque eu já sou docente, eu sou docente há alguns anos, daí hoje eu já tento até equilibrar, porque o pessoal faz figurinha no meu setor, viu? Porque até é difícil uma figurinha neutra, tirar um print onde eu esteja neutra e sorrindo, né? Então, realmente, mas é muito importante gerar essa conexão, porque, de fato, assistir alguém onde não tem nenhuma conexão, e nenhuma... como é que a gente pode falar? Eu não consigo assistir alguém que não tenha nenhum tipo de comunicação ou de gesticulação. Eu fico realmente com o poder da presença. Fica algo, um vazio. Não sei se é porque eu gosto da gesticulação. Para mim, falta algo. É porque você aprende de uma forma sinestésica. Pronto. Você precisa dessa dinâmica, aí, desse algo. Que legal. Então, a gente está falando para um público aqui grandioso, que aprende de forma auditiva, visual e sinestésica. Perfeito, prof. Então, é por isso. Pois não, Igor? Eu acho que o pessoal está sentindo essa diferença, que tem muitos elogios aqui, o pessoal falando que o melhor podcast foi esse. Então, pode até ter o domínio do conteúdo, mas se não tem o domínio da comunicação, como o senhor está tendo aqui, para atrair realmente a atenção do público, deixa um pouquinho a desejar. Porque, como o senhor falou, o domínio do conhecimento é apenas 30% da comunicação. Então, eles estão sentindo realmente a diferença aqui, porque o senhor está mostrando na prática a sua habilidade na comunicação aqui. O pessoal está elogiando muito a sua palestra. E estão solicitando aqui alguma sugestão de leitura, professor. O senhor tem alguma sugestão? Bom. Então, você pode ter aí uma leitura, por exemplo, O Poder da Presença. Eu falei até agora, O Poder da Presença, da psicóloga Amy Cuddy. É uma psicóloga de Harvard e estuda muito sobre a linguagem corporal, sobre essa estrutura da linguagem corporal. Você pode procurar também sobre livros que é do grande professor Reinaldo Polito, tá bom? O professor Reinaldo Polito é um professor que tem muitas experiências aí, e pode também lá no meu canal do YouTube ou no Instagram procurar o meu e-book Comunique
agora ou cale-se para sempre. É um prazer compartilhar aí com vocês. No final, o professor vai dar seu Instagram, né? Sim, então pode encontrar aí o e-book do professor pelo Instagram. Maravilha. Para concluir aqui, eu gostaria de mostrar para vocês esse fechamento que fala sobre os 6 pilares da comunicação poderosa. Você tem que escrever isso aí, desenhando agora aqui um pilar, como se fosse aqui um pilar mesmo assim, construído. Pensa num prédiozinho, você desenha pilar 01, do outro lado você desenha pilar 02. Aí você coloca 1 e 2. O primeiro pilar que eu quero colocar aqui para essa comunicação poderosa é você. É isso mesmo. Você que está transbordando de conhecimento, você que já entende um pouco mais agora de comunicação, você tem a obrigação de tornar comum. Entender o que é comunicação? Comunicare, tornar comum. E você vai transmitir isso para o pilar 02. Quem é o pilar 02? É o público. Eu chamo de RP, o respeitável público. Lembra daqueles espetáculos antigos? Vamos agora apresentar e vamos ter a honra de receber o respeitável público. Pois é, eu tenho esse carinho muito grande, porque a comunicação poderosa não é um show para mim mesmo. O show é para o meu respeitável público. Então, entenda. Se você quer realmente comunicar com impacto, você tem que ter essa empatia, dizer, eu quero tornar comum, eu quero ser compreendido pelo mundo. Então, o pilar 01 é você, pilar 02 é o público, e aqui no meio você vai desenhar os 3 componentes da influência humana. São os 3 pilares: conhecimento, voz e expressão corporal. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que vocês vão entender. Pilar 01, você. No outro lado é o pilar 02, que você vai comunicar algo. Aqui no meio, no núcleo, temos os 3 componentes da influência humana: conteúdo, corpo e voz. Maravilha? E o 6º é a base. Você desenha aqui a base. A base é o feedback. Ou seja, o público, quando você está falando, no modelo presencial, lógico, aqui eu não estou percebendo a expressão corporal de vocês. Mas no modelo presencial eu consigo perceber o feedback do meu público. Então você tem que olhar para o público de uma forma que consiga perceber reações da sua plateia, do seu público. E para isso você vai ter o feedback, ou seja, a expressão não verbal também da sua plateia. Então, são os 6 pilares para uma comunicação poderosa. Tá bom? Espero ter contribuído aí com a tua vida, com a tua carreira, com a tua história, e que você possa avançar justamente nesse grande mundo da oratória, retórica e estratégia de comunicação. Nós tivemos aqui muitos elogios e eu vou pedir um favor, antes de a gente terminar esse momento, porque o chat no ao vivo, ele desaparece, ele some os comentários. Eu queria tanto, esses comentários são tão legais, mas aí se você estiver assistindo depois, porque eu sei que a gente triplica 10 vezes mais depois, porque os alunos, professores, vão assistindo depois, em outros horários. Então, por favor, se você entrar depois, coloca qual é a sua unidade, o que você achou dessa aula, comenta, porque depois nós vamos olhando aí o chat, vamos interagindo com vocês. Não acaba agora, tá certo? Então, a gente vai estar aí olhando vocês, a gente vai respondendo aí pelo chat, né? A gente tá olhando aqui, tá printando o chat de vocês, o comentário, gente de todo o Brasil, assim, é ótimo essa interação, os elogios, professor, porque o senhor não está aqui, mas a gente está printando, vai enviar tudo aí no privado do senhor, porque é muito legal esse feedback, assim, e gente, assim, do norte ao sul, de diversos cursos de enfermagem, medicina veterinária, então, administração, ADS, biomedicina, então, de diversos cursos, então, assim, é muito legal ver esses comentários positivos, aula muito boa, foi ótimo, top, então, muito legal, a gente fica muito agradecida por essas formações, e a gente vai continuar durante todo o ano fazendo essa formação. Foi de janeiro, a gente está aí encerrando, né, o semestre de 2025.2, mas a gente não encerra esses momentos, é o ano todo mesmo, de janeiro a janeiro. Então, coloca lá os comentários, diz qual é o seu polo, qual a sua unidade. O professor, tá bem pequenininho ali o seu nome, professor, então, mas por favor, diz o seu Instagram para quem quiser te acompanhar, olhar o seu e-book, então, acompanhar seu material, professor. Nesse momento eu já sei quantos seguidores tem. Então, se não aumentar os seguidores, você não vai ter que aumentar. Vamos botar para subir. Robson Oratória, @Robson com B mudo, B de bola, Robson Oratória. Tá bom? Então, você já pode aí começar
a seguir logo após assistir essa live, Robson Oratória. E o canal do YouTube, Mundo da Oratória. Nós temos mais de 200 vídeos com técnicas assim, top de linha. Eu já posso falar sobre o curso? Pode, isso tem ponto, é isso? Fala, professor. Tá? O ponto e tá já me perguntaram se o senhor tinha algum curso de oratória, tá? Tem sim. O ponto está me falando aqui que ainda está valendo ainda a promoção. O ponto está dizendo aqui que tem a promoção. Então, gente, a plataforma Go Cursos é uma plataforma poderosa, com, assim, cursos top de linha. E tem um diferencial, porque o Grupo C Educacional tem o prazer de preparar para você uma dinâmica com um processo de ensino-aprendizagem bacana. Então, eu não queria procurar qualquer plataforma, porque existem várias plataformas, tá, vendendo cursos online. Então, por isso que eu procurei a Go Cursos, que é a melhor plataforma e que pode te entregar um certificado reconhecido no final do curso. Então, você vai entrar na plataforma gocursos.com, e você vai encontrar lá o Código da Comunicação com Robson do Monte. E existe ainda a promoção que está válida. Você vai digitar lá no cupom promocional CODE 50. Digitou lá COD, CODE 50. Você vai receber 50% de desconto neste curso. Então, o curso aí vai sair por um valor quase de uma pizza. R$ 149. Tá? Para desenvolver sua comunicação. Para desenvolver a comunicação. O resto da vida. Cara, se você não aproveitar essa oportunidade, você vai assistir no tablet, no celular, no computador, onde você estiver, no seu escritório, na sua, no intervalo da faculdade, ou seja, é um material aí muito potente, com 16 horas aulas. Se você gostou apenas de 1h20, eu creio que 16 horas aulas vale muito a pena. Top das galáxias, muito a pena, demais. Tem todo o suporte do senhor para quem aderiu ao curso, né, professor? Isso aí. Código da Comunicação com Robson do Monte, e você digita o cupom CODE 50. Obrigada, professor. Nada. Obrigada. Forte.